Continuando a nossa aula sobre problemas de otimização, essa aula 2, e na primeira aula a gente falou sobre máximos e mínimos de função, e hoje a gente vai discutir o teorema de Fermat e vai começar a resolver problemas de otimização, já para entendendo essa aplicação de derivadas. Então, o que é que fala o teorema de Fermat? Se a função tiver um máximo ou mínimo local em um número c, né, x igual a c, se f' de c existir, essa derivada é igual a zero. Então, esse é o teorema, tá? A gente falou isso na aula passada, né? Lembrando lá, a tangente, a inclinação. Quando a inclinação é zero, a gente associou isso também à derivada. Derivada naquele ponto, né, é zero. Então, é isso que a gente quer ver e tem várias aplicações que a gente vai começar a ver hoje. Só para conhecer um pouco quem foi o Fermat, né, o Pierre Fermat, entre 1601 nascido, né, e morreu em 1665, foi advogado francês que tinha como passatempo a matemática. E ele contribuiu bastante, tem muito teorema, tem muita coisa que ele contribuiu. E a gente pode dizer que foi um matemático amador. Né? Só que junto com Descartes e vários outros também do século XVII, contribuiu bastante com a matemática, principalmente aqui na questão da geometria analítica. E essa ideia de encontrar tangentes às curvas, valores máximos e mínimos, a gente pode dizer que isso foi uma antecipação à teoria de cálculo de Newton. Né? Alguns poderiam até chamá-lo de precursor ou até um inventor do cálculo, apesar de não ter tido esse nome porque ele não desenvolveu a nomenclatura nem o entendimento sobre isso. Mas, continuando essa ideia, esses pontos aqui, em que a derivada é igual a zero, a gente vai ter, em geral, a gente define o ponto crítico de uma função f como um ponto, né, no domínio, no valor de x, de f, em que o gráfico de f tem uma reta tangente horizontal ou, então, não é diferenciável. Tá? Não há derivada naquele ponto. Então, aqui nós temos os pontos x1, x2, x3, x4 e x5. Os pontos x1, x2 são diferenciáveis, existe derivada. Nesses pontos aqui não há derivação, pontos de não diferenciabilidade. E aqui, novamente, é diferenciável. Tá? Então, e a gente até chama esses pontos diferenciáveis de estacionários. Tá? São pontos estacionários. É interessante isso porque vai ter várias aplicações desses pontos estacionários, principalmente nessa ideia de máximo e mínimo. Só para ter uma ideia, por exemplo, na física, né, na cinemática, fala, olha, quando é que o móvel muda de sentido? Bom, aí a gente aprende lá que é quando a velocidade é igual a zero. Pois é, essa ideia de velocidade igual a zero é justamente um ponto estacionário. É um ponto onde o móvel vai, a derivada é zero, ou seja, a velocidade, a derivada em relação à posição é zero, ou seja, a velocidade é zero, e nós temos aí um ponto crítico, ou, nesse caso aí, um ponto estacionário. Outro detalhe, né? O número crítico de uma função f é um número c no domínio de f, tal que essa derivada é igual a zero, ou não existe. Então, a gente vai gravando isso. Por exemplo, aqui nós temos um número crítico dessa função cúbica, né? X ao polinomial cúbica, x ao cubo menos 3x quadrado mais 1. Então, esse ponto aqui é um ponto crítico. Esse ponto aqui é crítico, mas não tem o máximo ou mínimo. Nem sempre o ponto crítico vai me dizer que o ponto é máximo ou mínimo. Na verdade, o que eu tenho aqui é uma mudança, né? A derivada vai para zero, depois começa a crescer de novo. Tá? Então, é um ponto, mas não é com máximo e mínimo. Aqui, o f de 0 é 0, é um valor mínimo, mas não é diferenciável. Né? Quando a função aqui é modular, nesse caso aí, na mudança no ponto crítico, não é diferenciável. Então, é um número crítico. Pode ser que a derivada seja zero ou não existe. E mais um detalhe, se f tiver um máximo ou mínimo local em C, então C é o número crítico de f. É só reforçando a nossa ideia.
Bom, existe um método chamado o método do intervalo fechado para encontrar os valores máximo e mínimo absolutos, né, de uma função contínua f em um intervalo fechado AB. Encontre os valores de f nos números críticos de f em A e B. Encontre os valores de f nas extremidades. E o maior valor entre 1 e 2 é o valor máximo absoluto, ao passo que o menor é o valor mínimo absoluto dentro desse intervalo. Se tiver uma função, eu tenho uma função, aí eu tenho o intervalo de A até B. Então, se eu tiver aqui várias posições, tá aqui. Esse aqui é o máximo absoluto, esse aqui, vamos dizer que é o mínimo absoluto, e esse aqui são os valores na extremidade. Nesse caso aqui, eu coincidi valendo 0, mas poderia ser outro valor, tá? Eu poderia começar do intervalo C até o B, não importa. A gente só tem que ter isso na mente, os valores máximos e mínimos dentro do intervalo. E aí a gente vai começar a resolver os problemas tendo intervalos fechados e finitos. Tá? As aplicações que a gente vai adotar aqui sempre serão, nessas aulas, intervalos fechados e finitos. Mais uma vez, lembrando o Pierre de Fermat, né, no século XVII, sobre o método de avaliação de máximos e mínimos. Então ele nos ajudou a resolver um problema de otimização muito parecido com esse nosso exemplo aqui. E o trabalho de Fermat em tais problemas de otimização levou o matemático Laplace, também muito importante no desenvolvimento do cálculo, a proclamá-lo como o verdadeiro inventor do cálculo tempos depois. Embora não tenha recebido, né, essa alcunha, quem recebeu foi o Newton. Mas fica aí o registro histórico. Qual é o problema? A gente quer projetar um jardim de área retangular e protegido por uma cerca. Qual é a maior área possível de tal jardim se a gente tem apenas 100 metros de cerca? Eu quero projetar uma cerca. Então a gente tem a seguinte situação. Eu tenho que cercar este jardim e o total desta cerca, ela vale no máximo 100 metros. O que são esses 100 metros? A gente chama isso de perímetro, né? Até nomeia como 2P, como um símbolo. O semiperímetro é P. Tem uma fórmula matemática que vai usar isso depois, mas nesse caso aqui não interessa, apenas entender que isso aqui é retangular, ou seja, aqui os ângulos são 90 graus, e por ser retangular, então, se esse lado aqui eu chamar de largura, né, L, e aqui eu chamar de comprimento C, a soma C mais L, ou seja, 2C mais 2L igual a 100 metros. Então, isso daqui é o nosso perímetro. E que a área desse perímetro é C vezes L. Então, C vezes L. E esse C e L, eles são variáveis. Tá? Então, temos dois valores aqui, porque isso pode ser maior, pode ser menor. Qual é o pedido aqui do projeto? Um jardim de área retangular e protegido por uma cerca. Qual é a maior área possível de tal jardim? Qual é a maior área possível? Então, eu tenho que ter uma área máxima. Essa ideia de área máxima, área mínima, a gente vai ter o seguinte. Vamos pegar aqui uma pequena tabelinha para entender. Aqui, ó. Eu vou comprimento, largura, e eu vou colocar aqui o cálculo da área, né, que é o produto comprimento vezes largura. Se eu tiver, por exemplo, o comprimento de 0 é sem dimensão, o comprimento, a largura vai ser quanto? Se C vale 0, quanto é que vale a largura? Então é só olhar para a fórmula aqui, vai ser 0 aqui, 2L igual a 100, então L é igual a 50. E a área vai ser igual a 50 vezes 0, 0 metro quadrado. Se aqui for 1, aqui, ó, se aqui é 1, né, comprimento, 2 vezes 1, 2, 100 menos 2 dá 98, 2L igual a 98, então a metade de 98 vai ser 49. Então aqui vale 49. Deixa até a fórmula aqui de um jeito mais interessante. Se eu dividir todo mundo por 2, fica C mais L igual a 50, logo L igual a 50 menos C. Então esse é o valor de L, tá? 50 menos C, para você entender. Se o valor de C for igual, sei lá, a 25, tá? Então, ó, L vai ser 50 menos 25, vai dar 25. Se for igual a 40,
50 menos 40, 10. Se for igual aqui a 50, 50 menos 50 é 0. Então eu vou ter esses valores aqui, ó. 0 vezes 50 é 0, 1 vezes 49, 49 metros quadrados, 25 vezes 25, 625 metros quadrados, 40 vezes 10 igual a 400 metros quadrados, 50 vezes 0 dá isso aqui, 0 metro quadrado. Então, o que a gente percebe? Que existe uma relação entre área, comprimento e largura. Se eu variar, né, aumentar de 0 até 50, que o meu intervalo, se você não deva perceber, o meu intervalo de C, ele vai de 0 a 50, e o meu intervalo de L também vai de 0 a 50 por causa da restrição aqui do tamanho da cerca, de 100 metros. Então, o que dá para perceber da área aí? É que ela varia de 0 até, vamos colocar a área bem aqui assim, ó, área bem aqui, e aqui eu vou colocar em função de C, tá? Dá para a gente colocar a área em função de C, substituindo no lugar de L, vai ser C 50 menos C no lugar de L. Então, eu deixo a área em função do comprimento. E se eu variar o comprimento de 0 até 50, eu vou ter alguma coisa assim, ó. Então, eu vou ter um valor de área máximo, né? Não dá para perceber isso, ó. 0, depois 49, depois eu não sei se é o valor máximo 625. Pode ser e pode não ser, depende da situação. Vamos dizer que seja, tá? Vamos dizer que seja esse valor máximo. Quando C igual a 25, aqui vai valer 625, seria a nossa área máxima. Depois, se eu coloco C igual a 40, começa a diminuir para um tamanho de 400, né? E depois que eu ponho 50, vira 0 de novo. Então, há essa variação de acordo com o tamanho, né, da variável comprimento. Então, eu posso dizer que A é uma função do comprimento, de tal forma que fica menos C quadrado mais 50C, ou eu posso deixar assim, ó, 50C menos C quadrado. Então, eu tenho uma função quadrática aqui, descrevendo a variação da área em função, né, em função do comprimento. Eu também poderia fazer em função da largura, tanto faz aqui, tá? Não precisa ser a dimensão que eu vou escolher, depende. Então, eu tenho essa situação. Então, para descobrir qual é o valor máximo, pelo teorema de Fermat, um ponto crítico a gente calcula assim, a gente deriva a área em função, aí no caso eu escolhi C, né, em função de C. Você vai encontrar a resolução desse problema usando o x, mas eu gostaria de usar de acordo com a situação, então para você também se desprender de x e y. Então, a derivada da área em função de C vai ser essa derivada em relação a C, 50C menos C quadrado. Tá? Então, vai ser essa derivada aqui. Derivando 50C dá 50, menos derivando C quadrado, 2C. Isso é a nossa derivada da área em relação a C. Tá? Então, essa é a nossa derivada. E aí, o que fala, né, o teorema de Fermat? Que aí é um ponto crítico. Quando é que é o ponto crítico? Quando a derivada for igual a 0. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar, trazer para cá, para não sair dessa página. Então, essa derivada aqui, quando ela se iguala a 0, eu tenho um ponto crítico. Nesse caso aqui, pela nossa figura, pelo nosso gráfico, a gente entende que esse ponto crítico é o ponto de máximo. Então, quanto isso é igual a 0, então 50 menos 2C é igual a 0. Né? 50 menos 2C é igual a 0. Não sei se você está percebendo quanto é que vale C. Para que isso dê 0, tem que dar 50, então C tem que ser igual a quanto? Igual a 25. Basta você resolver essa equação bem simples, na verdade, né? E você encontra aqui C igual a 25, que foi o nosso valor aqui que a gente encontrou pela tabela. Claro que isso foi puro acaso, pura sorte. E aí, mas poderia tentar fazer isso numericamente. Na verdade, aqui é a resolução algébrica, usando derivada, para achar esse ponto crítico aqui, que é o ponto de área máxima. Então, a gente determina o ponto de área máxima
utilizando o Teorema de Fermat, em que fala que é um ponto crítico quando a derivada, se ela existe, é igual a zero. Tá? Ou não, se não existe também é um ponto crítico, mas a gente vai ter que analisar caso a caso. Entendido? Vamos resolver mais questões envolvendo áreas e volumes para entender isso nessa aula, justamente para você começando a compreender esse ponto crítico e usando simplesmente a ideia aqui do Teorema de Fermat. Tudo bem? Então vamos para a próxima. Vamos então para essa questão, bem parecida com a outra, só que tem uma diferençazinha aqui em relação à cerca. Um fazendeiro tem 1.200 metros de cerca e quer cercar um campo retangular que está na margem de um rio bem reto. Tá? Aqui é só para dizer, mas na verdade esse rio ele é reto. Ele não precisa de cerca ao longo do rio, né? Ele só precisa da cerca nessa parte que está em rosa aqui. Quais são as dimensões do campo que tem a maior área? Novamente, aquela mesma ideia da anterior. E aí eu posso variar em torno do tamanho da cerca de 1.200 metros. Então pode ser uma situação assim, em que eu tenho 100 metros desse lado, 100 desse outro, e 1.000 aqui. Pode ser 400, 400, 400. Pode ser 500, 200, 500. Reparem que este lado aqui é igual a esse, e esse lado aqui é igual a esse. Tá? Bom, tendo essa ideia, eu quero saber da área. O que seria a área? Como é retangular, então vai ser o produto. Né? Eu posso chamar isso aqui, agora eu vou fazer como normalmente se encontra em livros. Né? Eu vou chamar essa largura aqui de x e esse comprimento aqui de y. Largura, comprimento, o que você quiser chamar. Tá? A área, então, é x vezes y. Eu quero saber qual seria a área máxima que eu poderia utilizar para cercar esse campo aqui, né? Esse campo retangular. Bom, então a gente vai ter que estabelecer alguma relação aqui da área em função, eu vou escolher o x, tá? Em função de x e derivar igual a zero para achar o ponto crítico. Como a gente já viu, é ponto crítico de máximo, tá? Em aulas futuras eu vou ensinar quando é que vai ser ponto crítico de máximo, de mínimo, ou então não tem relação com o máximo e mínimo, mas com outra situação. Bom, então aqui a derivada nesse caso aqui vai ser em relação a x e eu vou igualar a zero. Mas para estabelecer isso, a gente tem que estabelecer alguma relação aqui em relação a x e retirar, tá? Eu vou chamar de comprimento da cerca total, né? O comprimento total da cerca vai ser esse tamanho mais esse mais esse. Se aqui eu chamei de x, aqui de y, então o comprimento da cerca de 1.200 metros vai ser apenas o valor de x, porque esse lado aqui eu não vou usar cerca, então vai ser o valor de x aqui, o de y aqui e o de y aqui. Então vai ser x mais 2y. Se eu quiser agora isolar, para achar o valor de y, fica 1.200 menos x dividido por 2. Então isso aqui é o nosso y. Então no lugar de y eu vou colocar 1.200 menos x dividido por 2. Certo? Beleza. Dá para separar isso daqui. Fica x igual a distributiva na divisão, né? Fica 600 menos x sobre 2. Vai ficar 600x menos x ao quadrado sobre 2. Então essa é o valor da área em função de x, que é o comprimento paralelo ao rio. Eu poderia ter deixado em função de y? Sim. Né? O perpendicular ao comprimento do rio aqui. Então fica essa relação aqui, ó. 600x menos x quadrado sobre 2. Para eu achar o ponto crítico, nesse caso vai ser a área máxima, eu derivo, né, em relação a x e igual a zero. Então a derivada aqui de dx de 600x menos x quadrado sobre 2 vai ser, derivada de 600x é 600, derivada de x ao quadrado é 2x dividido por 2, dá só x. Então fica 600 menos x.
tá? Esse é o valor. Logo, se a linha é igual a zero, então 600 menos x é igual a zero, onde a gente conclui que x igual a 600. Então, este tamanho aqui é 600. Ora, se esse tamanho aqui é 600, quanto é que vale o y? Ora, é só você calcular aqui, ó. 1.200 menos 600 dividido por 2. Então, y vai ser 1.200 menos 600. Tudo isso dividido por 2. Isso vai dar 600 dividido por 2, vai dar igual a 300. Então, esse valor aqui é o valor do y. Agora, para calcular a área máxima, basta eu multiplicar 600 vezes 300. 6 vezes 3, 18. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 180 mil metros quadrados. Este é a área. E estas são as dimensões, 600 e 300. Então, se eu fosse desenhar, né, tá aqui o rio, eu colocaria desse lado aqui 300, aqui 300, e aqui 600, e aqui está o rio, tá? Então seria, isso me dá a área máxima, a conjuntura máxima. Repare que é parecido com a situação anterior, tem essa consideração aqui do rio que você precisa entender para equacionar o problema e encontrar a função que você vai derivar e igualar a zero, tá? Então bora ver aqui uma próxima. Olha só aqui, ó. Vamos para a próxima aqui, né? Um fabricante de caixas de papelão deseja fazer caixas abertas a partir de pedaços de papelão de 12 centímetros quadrados, cortando quadrados iguais dos 4 cantos e dobrando os lados para cima. Então seria essa situação aqui, eu tenho esses 4 cantos aqui, eu corto lados iguais e dobro para cima. Queremos encontrar o comprimento do lado do quadrado a ser cortado para obter uma caixa com o maior volume possível. A figura 1 representa um dado espaço, um dado pedaço de papelão, e a figura 2 a caixa. A figura 1 representa... De uma situação anterior foi mostrado essa relação aqui, olha, que a função do volume vai, em relação a esse lado x, vai ser dado por isso. E eu quero saber qual é o valor de x para que esse volume seja máximo. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou usar o teorema de Fermat, vou derivar isso para saber onde a tangente é máxima ou mínima, ou é pelo menos um ponto crítico. A gente já sabe aqui que é o valor máximo, tá? Mas a gente gosta de mostrar justamente para ter essa ideia. Então, o que você tem aqui? Vamos derivar isso, tá? E igualar a zero. Então, derivada de d dx de 144x menos 48x quadrado mais 4x ao cubo. Derivada de 144x, derivada de x é 1, 144 é constante, então fica 144, menos derivada de 40x ao quadrado, o 2, né? E fica 1 aqui em cima. Então, 2 vezes 48 dá menos 96 vezes x, mais a derivada de 4x ao quadrado. 4 sai, 3 vem aqui, 4 vezes 3, 12, x quadrado. Tá? Então, essa é a derivada. Bom, essa derivada, esse v' eu vou igualar a zero. 144 menos 96x mais 12x quadrado, isso eu vou igualar a zero. Basicamente, isso daqui é uma função quadrática. Eu vou encontrar o valor de x. Como é um lado, eu só posso usar o valor positivo, porque não existe dimensão, né? No reino da realidade não existe dimensão negativa. Então, se eu encontrar um x' e o x duas linhas, eu encontro o valor de x. E aí eu vou descartar aquele que for negativo. E aí vou usar o valor do x positivo. Para resolver isso, a gente vai usar aqui a fórmula de Bhaskara, para achar. Dá para simplificar? Dá. A gente pode. Vamos arrumar aqui, ó. Fica 12x quadrado menos 96x mais 144 igual a zero. Tá?
a gente dividir para diminuir a nossa conta, dividir todo mundo por 12, então aqui vai dar x quadrado menos, se eu dividir toda a equação por 12, tá? Menos, aqui vai dar 8 e aqui vai dar 12. Então a soma vai dar 8 e o produto vai dar 12. Bom, então só pode ser 6 e 2, né? O x' e o x ali. Então um vale 6 e um vale 2. 2 mais 6, 8. 2 vezes 6, 12. Certo? Então são os nossos pontos críticos aqui, né? Então o volume para x igual a 2, vai ser 144 vezes 2 menos 48 vezes 2 ao quadrado mais 4 vezes 2 ao cubo, tá? Então v de 2 vai dar igual, aí você pode fazer a conta aqui, dá 288 menos 4 vezes 48, 192 mais 4 vezes 8, 32. Então aqui tirando vai dar 160, né? Vai dar 188 menos 60, 128. Então V2 dá 128 metros cúbicos. Então isso daqui é o valor para V igual a 2. E quando for V igual a 6? Tá, V igual a 6 é o mesmo processo, só que repare, o valor aqui, né? O tamanho é 12 menos 2 vezes 6, então dá 12, 12 menos 12, 0, aí vai ficar o próprio papelão inteiro, né? O que significa isso? É um ponto crítico, mas não é um ponto de máximo, o volume vai ser pequeno. Vai ser quanto? Se você substituir o 6 nessa função aqui, vai encontrar esse valor aqui. Então é um valor mínimo, né? Volume 0. Então qual dos dois me dá o maior volume? O que dá o maior volume é quando x for igual a 2, tá? Quando esse pedacinho aqui assim for igual a 2. Aqui vai ter a altura 2. E aqui vai ser 2 vezes 2, 4, 12 menos 4, 8. Então aqui essa largura vai valer 8, aqui vale 8. Aqui também quadrado, né? Vale 8. Essa área aqui, ela dá 60 metros quadrados, vezes a altura dá 128. Então vai ser uma caixa cuja área da base vale 60 metros quadrados e a altura, para dar o volume, vale 2, que dá, no caso, o maior volume possível com essa situação. Tá bom? Vamos para a próxima. Situação bem semelhante. Situação igualzinha, não é isso? Uma caixinha aberta no topo deve ser feita com uma folha de papelão medindo 16 no total por 30, cortando-se fora os quadrados iguais dos 4 cantos e dobrando-se os lados, está aí a figura. Qual é o tamanho dos quadrados para se obter uma caixa com maior volume? Então, extremamente parecida com a anterior, apenas mudando os números, certo? Então a gente tem que entender aqui como é que a gente calcula o volume. Bom, o volume de qualquer objeto retangular vai ser o produto das suas dimensões, né? Comprimento, largura, e a gente chama de H, altura, né? Comprimento, largura, altura. Então eu tenho esse tamanho aqui, multiplicando com esse tamanho aqui, multiplicando com essa altura. E aí eu vou ter o volume, tá? Bom, então o que é o nosso volume aí? Vai ser, se o todo é 30, esse tamanho daqui até aqui é 30 menos 2x, né? 30 menos 2x. Se o todo é 16, o tamanho que eu vou ter aqui é 16 menos 2x. 16 menos 2x. E a altura, x. Tá? Bom, aí vamos só arrumar esse volume em função de x. Para cá. Para cá. Por que a gente está querendo achar isso? Como a gente quer saber o caixa com maior volume, a gente vai fazer aquela mesma situação. A gente vai usar o teorema de Taylor, vai achar o valor do volume em relação a x, vai derivar e igualar a zero.
quando a gente derivar igual a zero, a gente vai ter os pontos críticos e a gente faz análise de qual valor me dá o maior volume, e aí eu tenho o resultado. Tá? Então vamos fazer aqui assim. 30 vezes 16 e 30 vezes menos 2x. Depois, menos 2x vezes 16 e menos 2x vezes menos 2x. Então, 30 vezes 16 vai dar 160 vezes 3, dá 480. Menos. Aí vai ser 30 vezes menos 2x dá menos 60x. Menos 2x vezes 16 dá menos 32x. Então, vai ficar aqui, ó, 60 mais 32, né? Menos 60x menos 32x. Depois eu adiciono aqui, dá 92. Aí, menos vezes menos, né? Menos 2 vezes menos 2 dá 4. X vezes x dá x quadrado. Tudo isso ainda está multiplicando com x. Certo? Então, o volume, dependendo de x, vai ser 480 menos 92x mais 4x ao quadrado. Tudo isso multiplicado por x. O volume em função de x vai ser 480x menos 92x ao quadrado mais 4x ao cubo. Então, esse aqui é a função um pouquinho diferente da anterior, mas é uma função cúbica, polinomial de terceiro grau, mas a gente não precisa resolver, tá? A gente precisa apenas achar a derivada de v de x e igualar a zero. Vamos mudar a coisinha aqui para ter um pouco de diferença. Então, o que é o v' de x? É o d dx de 480x menos 92x quadrado mais 4x ao cubo, tá? Então, isso daí vai ser igual a derivada de 480x dá 480, menos derivada de... Aí o 92 negativo sai, fica x ao quadrado, fica 2, né? Vezes x elevado a 1. Então, 2 vezes 92 dá 184 vezes x, mais, aí derivada de x ao cubo, 4 constante sai, fica 3 vezes 4, 12 x quadrado. Então, esse é o nosso v' de x. Usando aqui o nosso teorema aqui para achar o ponto crítico, então, igualei isso a zero, tá? Então, deixa eu arrumar aqui, ó. 12x quadrado menos 184x mais 480 igual a zero. Eu vou ter que resolver isso daí e achar os pontos críticos e analisar, certo? Então, bora resolver. Então, vamos resolver isso aqui. Para simplificar a nossa vida, podemos colocar o 4 em evidência. Vai ficar 3x quadrado menos 46x mais 120. Isso igual a zero. Bom, se a gente achar as raízes aqui, a gente tem pontos críticos segundo o teorema de Fermat. Então, vamos lá, onde a tangente é igual a zero, pode ser um ponto de máximo, de mínimo. E aí, nós temos aqui, ó, x' e o x duas linhas. Tá? Quais são os valores que isso pode ocorrer? Dá para resolver isso aqui usando aquela ideia do soma em produto, mas eu vou resolver usando a fórmula completa, né? Menos b mais ou menos raiz de delta, né? Menos b ao quadrado menos 4ac sobre 2 vezes a. Tá? Para a gente também recordar um pouco. Recordar é viver, não é isso? Então vamos pegar aqui assim. Menos, aí b é 46, então dá mais 46 mais ou menos 46 ao quadrado menos 4 vezes 3 vezes 120. Tudo isso sobre 2 vezes 3, 6. Tá? Então, x é igual a 46 mais ou menos raiz de... Aí a gente vai usar a calculadora para dar esse resultado, para não ficar demorando muito. Então, vamos lá. E aí vai dar 676, tudo isso dividido por 6. A raiz de 676 dá 26 dividido por 6. Então, eu posso achar o x' e o x duas linhas aqui. Então, vai estar 46 mais 26 dá 72 dividido por 6. 46 menos 26 dá 20 dividido por 6. Então, 72 dividido por 6 vai dar 12.
E 20 dividido por 6 dá para simplificar até 10 terços, ou 3,33333, assim vai, tá? Então esses são os valores das raízes. Bom, aí tem um detalhe aqui, né? Então encontrei esses dois valores aqui. Resolvemos? Será que resolvemos? Ainda não, porque a gente precisa saber quais são os valores válidos, né? Eu posso ter o x igual a 12, nesse caso centímetros, né, nem metro, ou o x igual a 10 terços, ou 3,3333, e assim vai. Será que 12 funciona aqui? Não. Por quê? Porque 12 passa do intervalo possível para o tamanho da nossa caixa, porque aqui é 16 menos 2 vezes 12 dá 24, então dá um valor negativo. Não existe dimensão negativa na nossa realidade, então também não dá. Aqui também eu daria 32, então também não pode ser o 12, tem que ser o 10 terços, ele cabe no intervalo, e o nosso intervalo, se você prestar bem atenção, ele vai até o x igual a 8, né? X igual a 0 até o x igual a 8, é o nosso domínio. O nosso domínio é isso, é o x que vai variar de 0 a 8. Logo, o valor aceitável para essa dimensão x vale 10 terços. E assim você vai encontrar, se quiser, né, essas dimensões aqui e calcular o volume. Tá? Pronto, para calcular o volume, basta eu substituir x valendo 10 terços aqui nessa expressão. 480 vezes 10 terços menos 92 vezes 10 terços ao quadrado mais 4x ao cubo vezes 10 terços. Fazendo um cálculo aí de calculadora, a gente vai encontrar que vai ser 726 centímetros cúbicos, é o nosso volume máximo. E aí a gente pode utilizar essa figura aqui para substituição. E aí a gente pode usar essa figura aqui para entender esse ponto aqui, olha, é o 10 terços de centímetro. 12 está fora do nosso intervalo. Esse aqui é o valor que o volume é 0 e aqui também, né? Então se pegar o x igual a 8 vai dar 0, se pegar o x igual a 0 vai dar 0. E aqui é onde tem o volume máximo. É o volume máximo, que é aproximadamente isso daqui. 726 centímetros cúbicos quando eu substituo x igual a 10 terços, né? Entendido? Então vamos compreendendo aí essa otimização de volume tendo esses parâmetros. Vamos para a próxima. Vamos para a próxima aqui. Se uma lata fechada com volume 16 pi centímetros cúbicos deve ter a forma de um cilindro circular reto, ache a altura e o raio se o mínimo de material deve ser usado em sua fabricação. Então eu tenho um cilindro circular reto e esse cilindro ele possui um volume 16 pi centímetros cúbicos. E quer saber qual é o mínimo de material a ser utilizado tendo esse parâmetro aqui de volume. Como é que a gente calcula o volume de um cilindro circular reto? É a área da base, que seria esse círculo aqui, ou seja, πr ao quadrado vezes a altura. Então o volume é π raio da base ao quadrado vezes a altura, e igualando um e outro, nós temos que πr quadrado h igual a 16π, o que facilita o π aqui para a gente deixar mais tranquilo, r ao quadrado igual a h. Então eu tenho essa primeira relação aqui que a gente vai guardar e vamos ver onde a gente pode usar isso, tá? Outra coisa, a gente sabe que a área lateral é a soma da área da base e das bases, né, mais a área aqui da abertura, né, do cilindro. Então você tem que essa área total aqui seria vira um quadrado isso, né? Aliás, um retângulo, melhor dizendo, 2πr vezes h, então fica 2πr vezes h, e aí você tem a soma da área dos dois lados aqui, que ficaria πr ao quadrado vezes 2, então dá 2πr ao quadrado. Eu posso colocar em evidência nessa área e deixar assim, 2πh mais r ao quadrado, tá bom? Então, é isso. Eu posso... Aí, como é que a gente aprendeu aqui? A gente aprendeu que o ponto crítico a gente vai derivar igualar a zero, usando o teorema de Fermat. Vamos deixar em função de alguma dimensão aqui. Neste caso, me parece interessante usar o h. Tá? Vou deixar o h, deixar aqui em função de h, né, em função de r. Então fica 16
sobre R. E aqui a gente vai deixar, né, a área em função de R vai ser, no lugar de H, 16 sobre R, mais, aqui esqueci o R quadrado, não pode esquecer, R quadrado, tá? Então nós temos aí esta área. Como é que a gente vai usar o teorema de Fermat? A gente deriva E iguala a zero. Logo, bom, olha só. Vamos derivar isso aqui. Como 2π é constante, então fica 2π dr de 16 sobre R quadrado mais R quadrado. E já vamos igualar a zero, que aí resolve a nossa vida, tá? Logo para a gente achar o R. Veja bem, como aqui é o 2π, tá multiplicando, vai dividir aqui, né? Divide 2π dos dois lados, sobra só isso aqui igual a zero. Então isso aqui, se eu dividir tudo por 2π, esse 2π dá 1, 0 por 2π é 0. Vai ficar só essa derivada. Então fica 16 sobre R quadrado, aí fica R a menos 2, né? dr. 16 eu posso colocar aqui fora, eu vou deixar aqui, mas você já sabe que ele pode ficar lá fora. Vai lá para fora, na verdade, né? Mais dr, R quadrado, tudo isso igual a zero. 16 vem para cá. Aí fica menos 2, que multiplica R a menos 3, mais 2R igual a zero. Tá? Vamos continuar isso na folha seguinte. Vamos lá. Vamos aqui arrumar e fica menos 32 sobre R ao cubo mais 2R igual a zero. Tá? Vamos arrumar isso aqui, ó, somando os dois lá, ou multiplicando, né? Vamos fazer o seguinte. Vamos multiplicar tudo por R ao cubo. Então vai ficar, esse R simplifica com esse, aqui fica 2R a quarta. Então fica 32 negativo mais 2R a quarta igual a zero. Logo, se eu dividir tudo por 2, vai ficar menos 16 mais R a quarta igual a zero. Logo aqui, ó, R a quarta igual a 16. Se eu colocar aqui, fatorar o 16 é bem conhecido, é 2 elevado à quarta, então raio vai ser igual a 2. Eu não vou usar o negativo, evidentemente, porque também o negativo não nos interessa. Bom, isso é o raio, né? E, no caso, é centímetro. Para achar o H é 16 sobre raio ao quadrado. Então, centímetro, para achar H, vai ser 16 sobre 2 ao quadrado. Então, H vai ser 16 dividido por 4, H vai ser igual a 4 centímetros. Então, o nosso cilindro, ele vai ter raio 2 e altura 4 centímetros, sendo que o volume já é conhecido, né? O volume já foi dado já de início aqui, ó, 16π centímetros cúbicos, certo? Se você quiser, só substituir aqui e verificar, né? Π, 2 ao quadrado vezes 4. 4 vezes 4, 16. 16π, confere. Certo? Então, resolvemos a questão e achamos os valores que devem ter R e H para que seja a menor quantidade de material usado. Idêntico, não é? Uma lata cilíndrica é feita por 1 litro de óleo. Encontre as dimensões que minimizarão o conteúdo do material. Bom, esse daqui eu deixo para você tentar fazer, que é exatamente o anterior, tá? Ele quer saber o valor do raio e da altura, dando isso daqui. A diferença é que o volume agora é dado em litro. Bom, a gente normalmente não resolve isso, é melhor passar isso para centímetro cúbico, certo? Você pode fazer isso. Senão ficaria meio complicado resolver aqui, com as dimensões normalmente no SI e tal, mas você pode. Dá para fazer. O resultado lá fica meio estranho. Bom, mas aí, no caso são dimensões, eu preciso saber em centímetro, tá? Então você vai fazer a mesma coisa, ver a fórmula do volume, ver a fórmula da área, isola 1, substitui, deriva igual a zero, acha o valor do raio e acha a altura. Tá? Se você conseguir, coloque aí, por favor, embaixo, nos comentários, onde você puder, para resolver essa questão, tá bem? Então, tente aí. Vamos fazer outra aqui. Uma caixa fechada com base quadrada deve ter o volume, já
fixou o volume em 2.000 centímetros cúbicos. Seria equivalente a 2 litros, como a gente acabou de ver, né? O material da tampa e da base deve custar R$3 aqui no caso, e por centímetro quadrado, e o material para os lados deve custar R$1,50 por centímetro quadrado. Tá? Queremos encontrar dimensões cujo custo total seja mínimo. E vamos calcular esse custo. Bom, olha só, a base quadrada pela altura y, certo? O volume, ele é fixo em 2.000. E como é que a gente calcula o volume de uma caixa retangular, de um prisma? Basta você multiplicar dimensões, que seria x vezes y, ou seja, v igual a x ao quadrado y. Como x ao quadrado y é igual a 2.000, eu tenho uma relação de x e de y aqui. Ó. Tá? Eu posso isolar, por exemplo, que y é igual a 2.000 dividido por x ao quadrado. Por que isso vai ser importante? Porque eu vou gastar as laterais, né? Então eu tenho várias áreas aqui, na verdade 6 áreas, que eu vou ter que calcular. Eu tenho esse lado e o lado de lá, cuja as dimensões é x e y. Eu tenho lá embaixo e lá em cima, cujas dimensões são x e x. E eu tenho essa lateral aqui, ó, y, lateral aqui e aqui, yx, ou xy. Então eu tenho, para achar a área total, são 4 vezes o xy mais 2 vezes o x vezes x, não é isso? O x vezes x seria aqui embaixo e aqui em cima. Então, a área aqui vai ficar 4xy mais 2x quadrado. Eu posso substituir isso aqui, trocando o y, para deixar tudo em função de x. E aí vai ficar 4x no lugar de y, vai ficar 2.000 por x ao quadrado, mais x ao quadrado. Vamos arrumar isso. A de x, a em função de x, área em função de x, vai ficar 8.000 dividido por x mais x ao quadrado. Então eu tenho aqui essa função da área aqui em relação a x. Bom, como eu quero o custo mínimo, eu vou ter que derivar igual a zero. Tá? Então, pelo nosso teoremazinho que a gente já aprendeu, isso a gente deriva igual a zero. Vai ser a derivada, nesse caso, em relação a x, de 8.000 sobre x mais x quadrado. Como é que a gente arruma isso? Isso vai ser igual a zero, né? Como é que a gente arruma isso? A gente tira o 8.000, que ele é constante, dx, aí aqui, ó, x elevado a 1, fica x elevado a menos 1, mais ddx, x quadrado, certo? Vamos aproveitar esse pedacinho aqui ainda. A derivada, né, vai ser igual a menos 8.000, aí x menos 1, dá menos 2. Então, vai para o denominador mais 2. Menos 8.000 sobre x quadrado. Derivada de x ao quadrado é 2x. Então, isso daqui é a nossa função da área derivada, né, em relação a x. Pegamos isso, igualamos a zero, calculamos o valor de x, a gente volta, usa isso daqui para calcular o valor de y. Acabou aí? Não, a gente vai também calcular quanto é que custa esse valor mínimo, né? Vamos aproveitar que tem os valores, vamos calcular o valor mínimo. Vamos igualar a zero então, menos 8.000 sobre x ao quadrado, mais 2x igual a zero. Isso aqui a gente pode passar para o outro lado, né? Somando os dois lados por esse termo aqui, vai ficar assim, ó, 8.000 sobre x quadrado. Multiplicando os dois lados por x quadrado, vai ficar 2x ao cubo igual a 8.000. Dividindo os dois lados por 2, x ao cubo igual a 4.000. Tá? Bom, aqui dá para a gente fazer o seguinte. A gente pode tirar a raiz cúbica dos dois lados. Tá? Então aqui vai ficar x e aqui vai ficar 10 raiz de 4. Tá? Porque aqui é 1.000. 1.000 é 10 ao cubo, então 10 sai. E aqui é cúbico, né? 10 raiz cúbica
de 4. Então, isso daqui é a dimensão do x. Para achar a dimensão do y, a gente volta aqui, ó, 2000 sobre x ao quadrado. Então, vai ser isso aqui ao quadrado. Então, vamos lá. Y é igual a 2000 sobre 10 raiz cúbica de 4 ao quadrado. Bom, aqui vai dar 2000, aí 10 ao quadrado, 100, que multiplica raiz cúbica de 4 ao quadrado. Tá? E aí dá para simplificar aqui, certo? Fica 20 sobre raiz cúbica de 4 ao quadrado, ou raiz cúbica de 16, ou raiz cúbica de 2 ao cubo vezes 2. Né? 16, né? 2 ao cubo vezes 2. Aqui é 8 e aqui é 2. 2 vezes 8, 16. Então a gente pode reescrever 4 ao quadrado como sendo 2 ao cubo vezes 2. Porque aí eu posso tirar o 2 aqui, olha. Né? Tá dividindo. Então, potência pela raiz vai ficar 20, 2 raiz cúbica de 2. Simplificando aqui, dividindo embaixo e em cima por 2. Esse é o valor do y. 10 raiz cúbica de 2. Vamos racionalizar para não deixar aqui embaixo. Vai ficar y é igual a 10 raiz cúbica de 2 sobre 2. Aliás, perdão, aqui é o quadrado, né? Quadrado, quadrado. Aqui vai ser o quadrado. E aí 1 mais 2, 3. Tá? Porque tem que ficar 2 ao cubo para poder simplificar. Olha, vai ficar 10 raiz cúbica de 2 ao quadrado, 4. Ou 2 ao quadrado. E raiz cúbica de... Aí 1 mais 2, né? Assim. Agora sim, dividir 3 por 3 dá 1. Então vai ficar com essa carinha aqui. Nesse caso, vamos apagar aqui para ficar já o resultado. 4. Então, esse aqui é a dimensão... Ah, sim, simplifica, né? 10 por 2, y igual a 5 raiz cúbica de 4. Então, esse aqui é a dimensão de um, né? E do outro. Bom, como eu quero o volume e a área, eu posso calcular o volume agora, só multiplicar x vezes y. Tá? Então, o volume vai ser x ao quadrado, 10 ao cubo, 4 ao quadrado, vezes y, 5 raiz cúbica de 4. Tá? O que vai ficar bem legal, ó, porque aqui, ó, 5 vezes... Aliás, 10 ao quadrado é 100, vezes 5 dá 500. Tá? 3, 4 ao quadrado, 4 elevado a 1. Então fica 4 elevado a 3. Isso vai dividir um pelo outro, vai dar 1. Então 4 vezes 500, o nosso volume aqui vale 2.000 centímetros cúbicos. Confere? Confere. Então nós acertamos. Agora vamos calcular a área lateral e daí o material da tampa e da base. Ah não, a gente vai calcular separado. A gente vai calcular a área da base e multiplicar por 3 para você saber o valor. E as laterais, a área das laterais e multiplicar por 1,50 para saber o valor, tá? Bom, então vamos terminar aqui a situação, né? Calculando a área lateral e quanto eu vou gastar por isso. E a área das bases, né? Que seriam aquelas áreas lá embaixo e em cima. Que é assim. Aqui vai ter o custo de 1,50 e as laterais vai ter o custo de 3. Bom, então para calcular a lateral é x vezes y vezes 4. Então essa lateral aqui vai ser 4 vezes 10 raiz cúbica de 4 vezes 5 raiz cúbica de 4. Vai ficar 4 vezes 10 vezes 5, 40, 200. Aqui vai ficar raiz cúbica de 4 ao quadrado, que a gente já viu, né? Pode também escrever assim, raiz cúbica de 16 ou raiz cúbica de 2 ao cubo vezes 2, tá? E aí a gente tira aqui o 3. O 3 por 3 dá 1, fica 2 para o lado externo, fica 200 vezes 2, raiz cúbica de 2. Então isso é a área lateral. Vai ficar 400
raiz cúbica de 2. Isso aqui, isso é dado em centímetros quadrados. Então, como o centímetro quadrado na lateral é 3, se eu multiplicar por 3, eu tenho um custo. Então, o custo vai ser 3 vezes 400, raiz cúbica de 2. Logo, esse custo vai ser igual ao custo lateral, vai ser 1.200, raiz cúbica de 2. Aí, nesse caso, tomando o real, né? Pode ser reais. Tá, então, isso aqui é para isso. Se eu quiser saber exatamente o valor, bastaria tirar a raiz cúbica de 3 aí e calcular. Não nos interessa aqui no momento. Bom, a área da base é x vezes 2, então a área da base vai ser 2 vezes 10 raiz cúbica de 4 ao quadrado. Tá? Então isso vai dar 2 vezes 10 ao quadrado é 100, vezes 2, 200. Aqui vai ficar aquele 4 ao quadrado, vai ficar aquela situação toda, vai ficar 2 raiz cúbica de 2. Ó. Isso aqui ao quadrado, a gente viu agorinha que vira isso, certo? Então 200 vezes 2 também aqui vai dar 400, raiz cúbica de 2. Isso é nossa área da base. Para calcular o custo das bases, né? Vai ficar multiplicado isso por 1,50 vezes 400, raiz cúbica aqui. 15 sobre 10, 15 vezes 40. Então vai dar 600, raiz cúbica de 2 reais. Como é parecido, o custo total seria a soma de cada um, né? Então vai ficar 1.200, raiz cúbica, raiz de 2, mais 600, raiz cúbica, raiz de 2. Isso colocando em evidência aqui, ou somando, né? 1.200 mais 600 dá 1.800, raiz cúbica de 2 reais. A gente pode deixar desse jeito, pode, se quiser fazer essa raiz cúbica aqui, ter um valor aproximado. Pois bem, então esta é a aula inicial sobre otimização. A gente fez aqui com áreas, volumes, e eu deixo para você um desafio também aqui para tentar resolver, que é encontrar o raio e a altura do cilindro circular reto de maior volume, que pode ser inscrito em um cone circular reto com 10 decímetros de altura e 6 decímetros de raio. Então, deixo esse desafio. Quem quiser pode tentar fazer e colocar aí nos comentários se conseguiu ou não e quais serão os valores. Tá bom? Então, espero que você tenha gostado. Não esqueça de curtir, compartilhar com seus amigos e se inscrever. Até a próxima aula.